Somos todos mestres. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a carne e sobre o processo de deixar de se alimentar de produtos de origem animal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Somos Todos Mestres, o podcast de número 1 em língua portuguesa, que reúne 3 das maiores celebridades na área dos estudos e experiências da expansão da consciência cósmica para um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa, e Chris Brightlight, do canal Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, estamos aqui novamente, eu, Érica Lima, junto com as minhas queridas irmãs, a Joyce Elisa e a Chris Brightlight. E hoje nós vamos conversar sobre a carne e sobre o processo de deixar de se alimentar com a carne, sobre essa mudança que o planeta está vivendo, que o planeta está passando. A gente já comentou em outro episódio sobre a transição planetária, né, sobre a ascensão que está ocorrendo no planeta. E junto com todas essas alterações, com todas essas mudanças, também vem a parte da alimentação, que é algo que eu acho que é uma mudança de dentro para fora. A gente começa a se enxergar de uma forma diferente, a se tratar de uma forma diferente, e o cuidado consigo mesmo começa a ser algo que você acorda e começa a notar em você que você está doando muito mais amor para si mesmo e, consequentemente, isso começa a abranger todas as áreas da sua vida, inclusive a área da alimentação. Eu vou passar para a Cris agora, ela vai falar para a gente um pouquinho sobre esse assunto e sobre essa questão da mudança, de cuidar de si. Olá, saudações a todos, mais uma vez um prazer imenso, nós 3 aqui reunidas, é sempre uma energia muito forte. Eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que está escutando e mandando os comentários também. Bom, essa questão da transformação é tão bonito porque a gente não planeja nada. Uma vez que a gente desperta e começa a expandir a nossa consciência, tudo na nossa vida vai mudando em todas as áreas e claro que a forma de se alimentar muda também. E é engraçado, parece que quando a gente planeja algo, parece que não acontece com tanta fluidez, porque eu procurei ser vegetariana quando eu tinha 17, 18 anos, e simplesmente só cortei a carne da minha alimentação. Na minha cabeça, ser vegetariana era isso, era cortar a carne, não se alimentar de mais nada que fosse que tivesse carne. E eu comia só arroz, salada e não tocava em mais nada. E isso não foi uma decisão muito apropriada, e aí eu acabei voltando a comer carne depois, né? Porque todo mundo que eu conhecia também comia carne, e eu também não tinha uma ideia mais abrangente. E com muita pesquisa, com muito estudo, eu fui cada vez mais entendendo que essa indústria que produz derivados do leite e ovos e a carne, ela estava causando um sofrimento terrível nos animais, a poluição do nosso planeta, desmatamento do planeta, e quanto mais documentários eu assistia, mais livros eu lia, entrevistas e palestras, eu ficava chocada. Depois eu vou contar para vocês como foi que eu parei de comer carne. Agora a Joyce também pode falar um pouco da experiência dela, e depois eu volto nesse assunto que é muito legal. Olá pessoal, tudo bom? Então, né, falando dessa coisa de parar de comer carne, realmente é um assunto que às vezes gera um pouco de polêmica, né, e a gente escolheu falar sobre isso hoje justamente para, assim, deixar de lado a polêmica e entender, né, a raiz, né, dessa questão de não se alimentar de carne, e sim optar por uma dieta baseada em vegetais.
Na minha experiência, foi uma coisa natural, como a Cris também falou. Na verdade, a minha família sempre foi naturalista, né? Meu pai e minha mãe. O que seria o naturalismo? É você se alimentar de mais coisas naturais possíveis. Então, a gente sempre evitou muito industrializado, medicamentos. Então, eu já venho de uma família que tem uma concepção, assim, mais natural, né? E eu nunca gostei de carne vermelha. O frango eu tolerava, ovos eu também nunca gostei, mas assim, né, tolerava. Enfim, peixe eu sempre gostei muito. Foi passando o tempo, cresci, depois casei, aí primeiro engravidei do meu menino, depois da minha filha. Incrível que na gravidez da minha filha eu tinha uma vontade enorme de comer carne vermelha, coisa que eu nunca gostei na vida. Olha! Né? Foi incrível. E eu sentia necessidade mesmo, eu tinha que comer, aquelas coisas de gravidez, né? Mas logo depois que ela nasceu, e com o meu despertamento espiritual, muita coisa se renovou dentro de mim. E cada vez que eu estudava mais os assuntos da espiritualidade, que eu sentia que eu estava me sutilizando mesmo, naturalmente eu sentia uma certa aversão pela carne, né? Principalmente pelo frango, que era o que eu mais comia. Eu comecei a não querer mais. O gosto já não me apetecia, o próprio cheiro, quando eu fazia, né, o frango cru e temperava. A textura também, né, Joyce? A textura, mas aquele cheiro do frango cru, então, nossa, era uma coisa que eu já não conseguia mais. E foi acontecendo um processo natural. Eu não fui assim, radical, não, vou parar de comer tudo. Na verdade, foi um processo para mim. Então, eu fui diminuindo cada vez mais. E quando eu senti que eu já não queria mesmo, né, que o meu corpo falando comigo, não quero mais, aí eu decidi deixar. Então foi um processo bem gradual. E eu acho que isso é uma coisa legal, né, também, porque muitas vezes a gente quer fazer determinada coisa e a gente se priva muito, né, mas muitas vezes a gente não consegue sustentar essa privação, e aí volta com aquele mesmo hábito. Exatamente. Então, é bom você fazer esse acompanhamento, na verdade, essa transição de uma forma mais natural, mais tranquila, respeitando o corpo também. Uma coisa que é importante falar, eu como terapeuta falo muito isso, qualquer substância no nosso corpo causa uma dependência, né? Então, o corpo ele se acostuma com aquelas substâncias. E a mesma coisa acontece com o consumo de carne. Por que muitas pessoas relatam que logo que elas param de comer carne, elas se sentem fracas, elas parece que, né, não tem mais, como é que fala? Não tem mais energia, se sentem enfraquecidas, enfim. Porque, na verdade, o corpo ele tem uma dependência daquela substância. Então, por isso que o indicado também é que se faça aos poucos essa transição. Que aí você vai substituindo, o corpo vai se acostumando. E aquela toxina da carne, porque sim, a carne tem muita toxina, né, falando a nível físico, não energético. Depois a gente aborda também a parte energética. Mas a nível físico tem muita toxina natural do animal e também sintética, que é posta pelo homem, né? O homem faz vários tratamentos na carne, quando o animal está vivo e quando o animal depois está morto, né? Sim. Então tudo isso acumula no corpo. Então, existe uma transição, o corpo vai eliminando essas toxinas, à medida que vai eliminando, a vontade vai passando, o corpo vai se refazendo e se acostumando ao novo hábito alimentar. Uma outra coisa também que eu queria falar, alimentação sem carne, ela é viável, né, não, vai ficar doente, vai ficar fraco, vai ficar anêmico, não, mas precisa ser uma alimentação bem feita, né. O que é uma alimentação bem feita sem as carnes? E sem os produtos lácteos e sem os ovos, por exemplo? Você tem que substituir, mas de uma forma bastante variada. Você vai se alimentar da natureza, então você tem que se alimentar de tudo um pouco, que são as frutas variadas. Não adianta só comer maçã todos os dias, né? Você tem que variar bastante isso. Então come frutas variadas, de cores diferentes, de formatos diferentes, porque cada fruta tem determinadas quantidades de vitaminas, de sais minerais e tipos também, né? Fora isso, tem oleaginosas, né? Tem que variar bastante nos vegetais, né? Que seriam os legumes, as verduras, enfim. Precisa variar bastante. E castanhas, né, Joyce? Eu agreguei assim grãos que
Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Não tinha ouvido falar. Hoje mesmo eu comi uma salada de 1 grão. Gente, eu não consigo nem lembrar o nome. Olha, espelta. Eu falei, gente, o que é espelta? Parece o Cebolinha da Turma da Mônica falando, né? É um grão ancestral que não sofreu modificação genética da família do trigo. Então você vê, hoje eu vou assim, quando eu vou fazer compras, eu olho nos pacotes e falo, nossa, esse grão aqui eu nunca vi, deixa eu experimentar. E a gente descobre alimentos novos, né, Cris? É um universo, né? Tem tanta coisa saudável, tanta coisa que faz bem. E você percebe na sua saúde física que você está bem, às vezes até melhor do que antes, né? Quando a gente tinha uma alimentação à base de carne e derivados, né? E então isso é uma coisa muito importante. Fala, Érica. Não, eu ia comentar quando você falou da saúde melhorar, porque quando a gente fala da substituição, sinceramente, hoje em dia eu vejo que não é só uma questão de substituição, é uma questão de boa alimentação, porque a gente acha que a gente vai substituir o que a gente vai estar perdendo da carne, mas sinceramente, os malefícios que a carne traz para a nossa saúde, a gente não vai estar substituindo as proteínas e muitas pessoas acham que carne é fonte de fibra, não é. A única fonte de fibra que a gente tem são nos vegetais, são nos alimentos à base de plantas. Então, a questão da substituição, eu acho que é para o nosso organismo que vai agradecer que você vai começar a se alimentar. Seu prato vai estar colorido, que é o que hoje em dia a gente se alimenta aqui em casa. Hoje, por exemplo, a gente tinha laranja a cor no prato. Laranja, amarelo, roxo, verde, branco. Coisa que quando a gente comia com carne era um verde, um legume ou uma verdura ou uma saladinha de alface. Isso. Era um verde, arroz, feijão e carne. 2 fontes de proteína, feijão e a carne. Que é o que os estudos científicos mostram, que as pessoas não têm déficit de proteína. Muitas pessoas têm déficit de todas as outras vitaminas que as plantas nos fornecem, justamente por a gente não estar se alimentando de uma forma adequada para o nosso organismo, né? Porque a questão da alimentação com a carne é mais prejudicial do que benéfico para o nosso corpo. Aí a gente falando agora em questão de saúde mesmo, questão saudável. Já foi comprovado cientificamente, várias pesquisas mostram a respeito da comparação entre uma alimentação à base de plantas e quem se alimenta com alimentos derivados de animais. A diferença é absurda. E outra coisa também, né, é que você falando de estudos científicos, a maior parte das que nunca escutou falar e que pensa que a alimentação tem que ter carne, porque foi assim que a gente cresceu, e aí você mexe no que é uma coisa tradicional de família. Ué, mas você tá querendo me dizer que minha mãe, a minha avó me educou errado me dando carne? Não tem nada disso, é tudo uma questão de falta de informação. E a primeira coisa que uma pessoa que não entende fala é, mas da onde você tira a proteína? Para você ver a que grau que chega, né, de desinformação. Sendo que o cogumelo, as algas, o abacate e tantas outras fontes têm proteína. Todas as leguminosas. As leguminosas, feijão. E outra coisa também, que não faz bem só para nossa saúde, faz bem para o nosso bolso, porque muita gente pensa, mudar minha alimentação vai ser muito caro. Soja é gente, caro. Quanto custa 1 quilo de picanha, gente? Quanto custa 1 quilo de carne? Sim. 1 quilo de carne bem mais caro. Vários quilos de verdura, gente. Vários quilos de verdura. Com 1 quilo de carne. A diferença é exorbitante. Então, é verdade. É uma questão de mudança de hábitos. Não é que vai custar caro. Você vai, pelo contrário, você vai economizar muito, porque você vai deixar de, com o tempo, tomar tanto remédio, porque a carne intoxica o nosso corpo. O leite intoxica o nosso corpo. O queijo intoxica. Os povos no mundo inteiro que eles não comem derivados de animais, eles não têm inflamações, infecções. Isso é formidável.
deixando de comer essas coisas. É verdade. Tem uma outra coisa também que eu gosto muito de falar, sobre o aspecto qualitativo, né, na questão dos minerais, das vitaminas e tudo mais. O problema, né, inclusive para a saúde de comer a carne, é que a carne ela passa por um processo de deteriorização muito grande até chegar no nosso prato, que era até o que a gente estava falando, né, Érica, um pouco antes de começar. Então, ela fica por muito tempo deteriorando. O que acontece? Se nós vivêssemos na natureza, né, como seres totalmente integrados na natureza, e como os animais fazem, porque eles comem a carne fresca. Os que não comem carne fresca, eles têm todo um aparato estomacal e intestinal propício para digerir aquela carne apodrecida, que são os abutres, né? Quando isso não acontece, né, quando não existe essa preparação nos nossos órgãos internos, todas essas substâncias que são geradas pela carne morta, né, que são a cadaverina, o ácido úrico, e a ureia, e tem tantas outras substâncias também, essas são as toxinas que a gente ingere com a carne deteriorada, né? Então tem esse aspecto também que eu acho que é bem interessante para quem está nessa busca de entender, né, por que a gente se alimentar da carne do jeito que a gente se alimenta, talvez não seja tão saudável para o nosso corpo. Então tem esse aspecto também. Aí, por exemplo, se fala da proteína. Mas a carne é rica em proteína. A carne tem proteína, tá? O que acontece com a proteína da carne? Por a carne estar já deteriorada, a qualidade dessa proteína vai ser muito ruim. Sim. Então vamos supor que a proteína seja uma bolinha redonda, uma esferinha bonitinha. Então, quando você pega a carne deteriorada, que é a carne que a gente come, não é mais uma bolinha, já é uma coisa sem formato. Não vai descer redondo, vai descer quadrado, rasgando. Exatamente isso. Então, aí você pega um vegetal, né? Tem alguns estudos que dizem os vegetais têm pouca proteína. Posso até concordar, mas a qualidade dessa proteína que está no vegetal é 100%, né? É muito alta. Então, aquela proteína que era para ser redondinha, no vegetal ela está redondinha. Então, a proteína do vegetal é uma proteína inteira, uma proteína de alta qualidade, né? O que faz toda a diferença na nossa alimentação. E isso que você está falando, Joyce, a respeito da proteína da planta, coincidentemente, sem coincidências, porque... Não existem coincidências? Não só não existe, porque eu também fui ver 2 vídeos hoje, porque tem alguns vídeos que eu tô pegando do Nutrition Facts, que é uma organização não governamental de um médico, o Dr. Michael Greger. Ele decidiu dedicar a sua vida em falar a verdade para as pessoas a respeito da alimentação e a respeito da indústria, tanto da alimentícia quanto a indústria farmacêutica, que enganam as pessoas, aí são palavras dele, enganam as pessoas em relação à alimentação e em relação aos remédios e a tudo que é feito para auxiliar, que mais prejudica do que ajuda. E aí, eu tenho pego alguns vídeos dele, a maior parte dos vídeos estão sem legenda ainda, muitos têm legenda, mas grande parte ainda estão sem legenda em português. Aí eu tenho pego alguns vídeos dele e estou colocando as legendas em português. E hoje, mais cedo, eu estava vendo alguns relacionados a doenças crônicas de rins. Porque meu pai está com um problema no rim e ele não consegue descobrir a causa. Já fez vários exames, ele está desde dezembro do ano passado, as pernas inchando, o corpo inchando, o corpo retendo líquido por conta do problema no rim, está perdendo proteína pelo rim e não consegue descobrir por quê. E aí, quando vi que ele tinha mais de um vídeo, inclusive, mostrando pesquisas científicas a respeito da alimentação à base de plantas em relação a doenças crônicas de rins, eu fui ver alguns vídeos sobre isso e vi um deles que ele falava que a proteína da planta, foi mostrado em estudos científicos que a proteína da planta estava auxiliando na cura de doenças crônicas de rim, de pessoas que tinham doenças crônicas no rim. Então é exatamente isso que você comentou, a gente achar que
mas não vai ter tanta proteína, não vai ter... Nós não somos carnívoros, somos seres para comermos plantinhas. E eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, que não é uma coisa realmente simples. Eu já tinha comentado isso com a Cris no vídeo que a gente gravou lá, sobre... Se há 10 anos atrás alguém falasse comigo que hoje em dia eu seria uma vegana, que eu não iria comer nada que tivesse origem animal por conta de cuidar de mim e, consequentemente, cuidar de um outro ser também, porque é uma via de mão dupla. Se no passado alguém falasse isso para mim, eu não iria acreditar, não iria. Porque é algo que realmente acontece aos poucos, não adianta a gente sentar aqui e ficar falando tudo o que é bom. E é algo que floresce, assim, que cresce no coração. E cada vez mais você tem vontade. E a Cris estava falando a respeito do caso do câncer, não é, Cris? Que a gente estava conversando antes. Olha, esse assunto é tão fascinante, porque eu estudei muito a esse respeito desse assunto de mudar a alimentação, porque quanto mais eu estudava, eu ficava mais fascinada. Tem inúmeros casos pelo mundo inteiro, e você vê, a mídia não divulga isso, né? Pessoas com câncer, e um que me marcou muito foi uma mãe que levou o filhinho no médico e diagnosticaram ele com câncer no cérebro, e o médico disse: olha, seu filho vai ter no máximo um mês de vida, aproveita, dá tudo que ele quiser comer, não regra nada dele, faz tudo, porque é um mês de vida. E assim ela fez, levou o filhinho para casa, novinho, 2, 3 aninhos de idade só, e ela começou a dar chocolate, dar sorvete, dar pizza, e muito triste, né, que mãe quer ver isso, né, mas até que um dia ela falou: não, mas espera aí, eu não vou entregar os pontos assim, fazer o que esse médico falou, não vou ficar dando essas comidas para o meu filho, eu vou começar a pesquisar. E aí ela descobriu o caso de pessoas que se curaram se alimentando de frutas e verduras cruas, tudo cru, e sucos também de fruta e verdura crua. E ela começou a fazer isso com o filhinho dela, tirou toda aquela alimentação que era puro lixo, né? Batatinha frita, pizza, Coca-Cola, tirou tudo. Tudo tava adiantando a morte, né? Ela estava ajudando, na verdade. Né? Então, ela decidiu mudar a alimentação dela e do filhinho dela, e comiam só frutas e verduras cruas e muito suco. O filhinho dela não só se curou, como melhorou a saúde dela também. Então, ele não morreu de câncer, voltou no médico, não tinha nada, o tumor do cérebro dele, o cancerígeno, simplesmente desapareceu. Outro fator magnífico dessa alimentação de plantas e completamente crudivorista, pessoas rejuvenescendo e não adoecem mais, simplesmente elas comem tudo fresco e a pessoa nunca mais adoece. E você olha pessoas assim de 70 e tantos anos com cara de 40 e poucos, e você fala: o que ela está fazendo? Tem um caso muito famoso nos Estados Unidos, na Califórnia, a Annette Larkins. O marido dela tem cara de ser avô dela. Gente, ele tá tão velhinho, cabelinho branco, gordinho, toma um monte de remédio. Ele toma remédio para um monte de coisa, que ele tem um monte de doença. E a Annette dá entrevistas na televisão e ninguém acredita que ela tem mais de 70 anos. Ela sai na rua, o pessoal pensa que o marido dela é pai ou é avô dela. E ele se arrepende profundamente de não ter mudado a dieta dele, a forma dele viver como ela, e a alimentação dela é super simples. Ela cresce assim, os vegetais no quintal dela, e banana, e toma muita água de coco, e suco, tudo simples, nada fancy, nada chique. E ela disse: nunca mais eu peguei um resfriado na minha vida, nunca mais eu tive uma dor de cabeça, eu não tomo nem analgésico, já tem 40 anos. Então, acho que está chegando a hora, tem muitos médicos como esse Michael, que eu não sei como eles estão vivos ainda, eu acho que é graças à internet, porque se fosse uns anos atrás, eles davam cabo da vida dessas pessoas, como eles faziam, porque a indústria farmacêutica, ela está aliada com a indústria alimentícia, tipo, olha, eu adoeço as pessoas aqui com essa comida, que é um lixo, que a gente mistura água com açúcar e vende falando que é um nome chique, a pessoa paga uma fortuna naquela garrafa daquele refrigerante. Essas pessoas vão tudo adoecer com pressão alta, com problemas nas juntas, com inflamações de todo tipo,
e eu mando para você, para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica entope a pessoa de remédio, que já foi comprovado que a maior parte delas tem a mesma eficácia, praticamente de um efeito placebo, né, de um remédio feito de farinha ou açúcar, e vende por uma fortuna, e as pessoas desenvolvem um monte de efeito colateral e vira essa roda viva. Então, acompanhando o despertar, a expansão da consciência, naturalmente a pessoa não vai mais conseguir ficar se alimentando de porcaria. Não vai. É como a gente mencionou antes, o corpo vai pedir algo mais saudável, o corpo vai repugnar de sentir o cheiro de um cadáver em putrefação, porque é isso que tá cheio de colorante, cheio de estabilizante, de emulsificante, de tudo. Porque a carne, quando ela tá que ela sai do abatedor, ela já começa a mudar de cor na hora. Ela já vai perdendo aquele vermelho dela, vai ficando esbranquiçada, acinzentada, começa já a ter um odor forte, e é aí que entra o colorante. É aí que entra tudo para dar sabor, porque essas comidas industrializadas, elas têm um monte de química para... sabor de sei o que. Tanto é que a gente não foi feito para comer carne, que a gente põe tanto tempero na carne. É raro alguém que ponha só um salzinho na carne. É verdade. Porque não é agradável, né? Você temperar um frango ou uma carne qualquer com sal, o gosto não é agradável. Quando eu comia carne, eu me lembro. Casa, gente, um cheiro de um frango fervendo na água, gente, olha, meu estômago embrulha. Agora, se você comer qualquer fruta e verdura, você pode comer crua. Claro, tem algumas raras exceções que não dá para comer crua, mas você pega uma maçã do pé, você não precisa se preocupar em cozinhar, botar 5 tipos de tempero diferente numa maçã, e ela é crocante, ela é doce. E aí a pessoa pode pensar, mas eu não consigo, quando eu como uma coisa fresca, tem gosto de papelão para mim. É porque, como a Joyce estava dizendo, nosso corpo se habituou, vira um vício pro açúcar, um vício na gordura, um vício no queijo, mas bastam apenas 5 dias. Já foi feito pesquisas a fundo, bastam 5 dias que você ficar sem ingerir essas coisas de origem animal, o açúcar, o seu corpo já vai se adaptando àquilo que é natural, a querer menos. E o seu paladar, Cris, fica muito mais aguçado, muito mais. Isso, isso. Porque ele se livra de todos aqueles... Muito mais. Hoje em dia eu noto isso, o sabor que eu encontro na alimentação, numa cenoura, sabe? É maravilhoso. Numa abobrinha. Eu não encontrava esse sabor no passado, porque a carne e todo o tempero que a gente coloca em cima da carne tomava a atenção do prato. Eu não conseguia sentir o sabor das outras. É incrível como fica muito mais aguçado, assim, a questão do sabor. E o queijo também, né? O queijo, ele tem um gosto mais forte, então o seu paladar vai se acostumando com tudo que é mais salgado, é mais forte. O churrasco, ele tem um gosto muito forte, aí a pessoa não fica sensível, né? Mas basta 5 dias, uma semana, ela vai ver que o paladar dela vai mudando. Então, os benefícios de se alimentar de mais saudável, tudo de origem de plantas, é fenomenal. É uma coisa assim, ó, a minha saúde, eu preciso contar para vocês, isso é fascinante, isso é incrível. No verão retrasado, eu falei, eu vou esperar chegar o verão, porque aqui é meio friozinho, né? E eu vou me alimentar 100% de comida crudivorista. Só de vegetais, tudo cru. Gente, eu fazia espaguetinho de abóbora, é a coisa mais linda desse mundo. Ai, que delícia. Molho, ao invés de você comprar, é uma delícia, ao invés de você comprar um molho de tomate no vidro, no supermercado, você só bate tomate seco com tomate fresco, uma pápricazinha e uma cebola ali no liquidificador com óleo de oliva, pá! Você tem um molho fresco. Maravilhoso. Feito de tudo cru. E aí eu fazia isso. Era creme de frutas de manhã, era banana amassada com aveia, 100%. Gente, até o meu sorvete era feito de banana congelada. Então, por que eu fiz isso? Porque eu tinha crises terríveis de enxaqueca, terríveis, de ficar 3 dias de cama, vomitando, sensibilidade à luz, ao barulho, ao cheiro, e vem junto com a enxaqueca. Eu não sei se vocês já tiveram enxaqueca. Mas a enxaqueca não é uma dor de cabeça, a enxaqueca mexe com o seu estado de espírito, com o seu ânimo.
você começa a se sentir triste, é como se tivesse uma depressão junto com as dores, e é horrível, horrível. E aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Não posso viver mais com enxaqueca. E aí eu pesquisei sobre pessoas que estão se curando com a comida crudivorista. Eu falei, pois é agora mesmo que eu vou fazer isso, o verão chegou. Olha, não precisou o verão acabar. Eu já não tinha nenhuma crise de enxaqueca e nunca mais voltou. Olha que fantástico, que maravilhoso, sem tomar um remédio, sem tomar um remédio. Se você for ler a bula de um remédio para enxaqueca, gente, dá medo. A bula é gigantesca, os efeitos colaterais terríveis. E pronto, me alimentando de fruta e verdura, me curei de enxaqueca. E como eu, tantas outras pessoas se curaram de inúmeras doenças. Então, os benefícios não são simplesmente parar de comer carne, ajudar... Claro, tem a questão do planeta, claro, tem a questão do sofrimento dos animais, mas vamos pensar na nossa saúde e bem-estar. Sim. Nossa saúde em primeiro lugar, gente, porque é igual a lâmpada ela brilha até o último segundo antes dela queimar. Ela não vai falhando e piscando e enfraquecendo. A lâmpada brilha a todo vapor. E o ser humano vai definhando com doença de todo tipo. Sim, e é um processo de ganha-ganha, todo mundo ganha com essa situação da carne, de se alimentar das plantas, todo mundo ganha. Eu queria só fazer um complemento no que a Cris comentou a respeito das empresas e das empresas tanto da indústria alimentícia quanto da indústria farmacêutica, porque às vezes as pessoas veem a gente falando assim e falam, mas esse povo tá falando isso, mas não... Tem vários documentários na internet sobre esses assuntos, inclusive tem um que, eu não sei, em português. Em português eu acredito que tenha mantido o mesmo nome. O nome em inglês é What the Health, de saúde. E a saúde. Vocês já viram? Esse documentário, ele fala sobre essa questão, porque tem um instituto lá nos Estados Unidos, é um documentário americano, um rapaz americano que fez. E tem uma instituição lá, eu não me recordo agora, mas eu acho que é uma instituição nacional de doenças cardíacas, uma coisa assim. E aí era o site nacional que passava para as pessoas a respeito da prevenção, da doença, tudo. Era um site do governo. E aí, quando o rapaz foi pesquisar a fundo, ele viu que no site tinha um monte de receita, onde indicavam na receita de comida, indicava o consumo lá no meio da comida de creme de leite ou de produtos à base de leite, de queijo, que já tinha sido comprovado que causava a tal doença lá do instituto. Aí ele achou aquilo estranho, foi pesquisar mais a fundo e foi ver quem que financiava aquela instituição. E aquela instituição recebia financiamento de várias empresas de laticínios. Olha, isso é verdade. E aí ele conseguiu comprovar, ele pegou tudo, pegou todos os documentos e foi lá na empresa, foi lá na associação, inclusive, na empresa não, na associação, e questionou, querendo falar com alguém. Teve um diretor que aceitou conversar. Aí vocês têm que ver a discussão que foi um senhor bem mais idoso, assim, e discutiu e falou com ele, eu não vou falar com você, não vou entrar nessas questões que você está questionando, e levantou e foi tirando o microfone nervoso. Isso tudo tá lá no documentário dele. Então, assim, a gente fala, mas é porque realmente são coisas que estão acontecendo. É isso aí, pessoal. Tem muita coisa acontecendo a respeito da alimentação, a respeito da indústria da alimentação com a carne. E a gente vai dar continuidade a esse bate-papo no próximo episódio. Então não deixem de ouvir o próximo episódio, onde a gente vai continuar falando sobre a questão da indústria, sobre a questão de como se alimentar de uma forma mais saudável. E lembrando a vocês de acessarem o site, o endereço é www.somostodosmestres.com. Deixem pra gente lá seus comentários, sugestões de próximos temas, e nós estamos adorando a interação de vocês com a gente. Está sendo muito legal ler as mensagens e receber todo esse carinho de vocês. Para acessarem diretamente o episódio, basta colocar / o número do episódio no final do endereço do site, tá bom?
Um grande abraço a todos, sempre muita paz, muito amor no coração e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beijo, muita luz e muita paz para cada um de vocês.